O outro lado da história. Bem-vindo ao canal. O fraude do descobrimento das Américas. Hoje quero explorar alguns mapas diferentes e algumas histórias relacionadas à descoberta da América. Antes de nos aprofundarmos muito nisso, a narrativa convencional nos diz que Cristóvão Colombo foi um explorador italiano, creditado por abrir as Américas para a conquista e colonização pelos europeus. A vida inicial de Colombo é um tanto obscura, mas concorda-se que ele nasceu na República de Gênova. Após anos de lobby, os reis católicos da Espanha concordaram em patrocinar uma viagem para o oeste em nome da coroa de Castela. Colombo deixou a Espanha em 1492 com 3 navios, e após uma parada nas Ilhas Canárias, seu local de desembarque foi uma ilha nas Bahamas conhecida por seus habitantes nativos como Guanahani. Sua localização exata é incerta e ele faria mais 3 viagens depois disso. Muitos marcos e instituições no hemisfério ocidental levam seu nome, incluindo o país da Colômbia. Então, em 1492, ele navega pelo Oceano Azul e ainda assim, apesar de todo esse lero-lero dos sacerdotes da verdade, neste mapa criado por volta de 1600 vemos muito desenvolvimento, muita atividade humana já. Se ampliarmos um pouco mais aqui embaixo, a Flórida já é a Flórida e está cheia do que geralmente é o símbolo cartográfico para representar uma cidade, não apenas assentamentos, podemos ver mais fortificações ou vários castelos às vezes, tipicamente ao longo dos rios, e este mapa parece correlacionar-se com muitos dos outros desta mesma época. É possível identificar as montanhas rochosas porque todos os rios a oeste dessas montanhas fluem para o Oceano Pacífico e todos os rios a leste fluem para o Atlântico. Então aqui temos rios fluindo para o leste e aqui temos rios fluindo para o oeste, também temos rios fluindo para o norte, o que geralmente não vemos, e temos isso desembocando neste lago de Conebas. Temos na verdade uma cidade representada no meio do lago, muito interessante. E aqui vemos cidades também e elas desembocam nos mares do norte, e este mapa na verdade representa as regiões polares do norte que logo desapareceriam dos mapas, embora isso tenha sido sempre representado da mesma forma e as entradas para essas massas de terra têm essas massas menores de terra, como o delta do Nilo. São sempre representadas da mesma forma como podemos ver se dermos uma rápida nesse outro mapa. Então sim, este seria o norte da América neste mapa de Mercator em 1595 e vemos esses rios no norte despejando no Mar do Norte. Agora onde em 2024, temos massas de gelo e aqui vemos cidades, nesse mapa de 1595 de Mercator. Aqui é Canoga, parece uma cidade, Lubilaga outra cidade também. Esta região é chamada de região da Califórnia e parece-me que a região da Califórnia começa na verdade na parte norte da América, no norte do Canadá e se estende até ao sul. Muitas cidades ao longo desta região que não deveria ter esse tipo de civilização, neste período de tempo de acordo com a narrativa. Agora aqui eu acredito que seria o Grande Lago Salgado, e em algum momento o Grande Lago Salgado deve ter desembocado no mar no Golfo, e aqui deste lado novamente podemos ver que os rios fluem para o leste. Então este seria o Colorado e este seria Utah, e aqui temos as 7 cidades de ouro, e se você se lembra em um vídeo passado que apresentei um mapa antigo da América mostramos um pequeno parágrafo no canto do mapa que dizia que os rios desembocavam em um mar ou lago salgado cercado por acredito que dizia 6 cidades nobres 6 cidades nobres. E havia várias dezenas de cidades ao redor das 6 cidades nobres ou talvez fossem várias centenas e muito interessante, você sabe, neste mapa temos algum tipo de confirmação disso neste período de tempo. Não há grandes lagos e você sabe, considerando que há muitos detalhes, novamente acho que seria muito difícil perder tal característica, e este mapa é da coleção David Hunsey, realmente incrível resolução. Então tudo isso realmente parece predatar qualquer coisa que teria vindo após Cristóvão Colombo. Tudo isso é claramente um povo mais antigo e claramente civilizada, edificador de fortalezas e castelos. A história é que o oeste deveria ser a última área a ser explorada e sim temos histórias de você sabe espanhóis vindo e você sabe colonizando o oeste e vemos isso, mas isso é outra coisa, quero dizer, isso é como se fosse um povo unificado, um povo estabelecido e assentado pré-Colombo. O que explica isso? Parece que quanto mais recente o mapa, menos Tartária, e quanto mais recente o mapa da América, menos dessa civilização. Essa civilização que usava laga no sufixo de algumas cidades como em Hochelaga, e eu já encontrei alguns que dizem Hochelaga é na verdade Montreal, porém se você entrar no Google vão te dizer que era apenas um vilarejo comicamente paleolítico, meros bárbaros não civilizados. E vimos isso em muitos mapas antigos repetidamente. Novamente está a língua de um povo que existiu antes de Cristóvão Colombo e antes dos Grandes Lagos. E acho que os Grandes Lagos tiveram algo a ver com a erradicação desse povo, além de todas as crateras que vemos na porção sudeste dos Estados Unidos. Vemos aquelas crateras onde tínhamos cidades lá embaixo, onde tínhamos cidades e castelos com torres e provavelmente essa bela arquitetura no estilo definido entre círculos revisionistas como Tártaro ou Tartarian.
É esse tipo de arquitetura que você vê em todo o mundo, da Catedral da Sé até os Estados Unidos e a China. Isso era provavelmente muito mais antiga e acredito que as raízes desse povo vêm do norte, por isso vemos o desaparecimento do norte. Este é o ponto central desse vídeo. Como vemos mesmo nesta representação de 1595, e vários outros mapas cartográficos apresentados às cortes da época, e ainda assim vemos representações de incontáveis cidades com nomes não espanhóis. Na Ásia, em 1595, novamente regiões tartárias, e veremos mapas posteriores e então parecem desaparecer completamente dos mapas por volta de 1750 ou 1800. Outro argumento feito é que o Xilaga e essas cidades são exageros, mesmo aparecendo em vários mapas. E que Xilaga é uma corrupção disso, mas acho que o Xilaga deve ter sido algum tipo de assentamento menor feito ao redor das ruínas de Xilago, possivelmente por tribos canibais, como mencionado em muitos livros dessa época. Isso me levou a investigar a Universidade de Chicago e, quero dizer, apenas olhe para este edifício, que também foi generosamente financiado por John D. Rockefeller. Então sim, é outro castelo de um mundo de conto de fadas, mas pense nisso, em por que as universidades e o sistema tentariam encobrir Xilaga? Bem, é porque os oficiais ou aqueles que estavam no controle de Chicago na época eram órfãos de sociedades secretas que repovoaram a cidade e educaram a população. Naquela época, em 1890, a maior parte da população de Chicago foi transportada e as pessoas não tinham ideia de quem realmente construiu essas estruturas. Apenas olhe para o emblema da Universidade de Chicago em 1890, parece que temos um grifo ou águia em chamas. Talvez eles estejam tentando nos dizer algo. Eles nos dizem que Chicago foi levada devido às inundações das terras pantanosas. Eles nos dizem que construíram um túnel sob o rio Chicago. Eles nos dizem que houve um grande incêndio, mas quando olhamos para as fotos antigas de Chicago, parece que uma bomba explodiu. Eles nos dizem que a Feira Mundial de Chicago foi construída em menos de 3 anos. Mesmo se isso fosse feito com gesso, teria sido um empreendimento massivo. Apenas olhe para essas estruturas. Isso parece temporário para você? O propósito dessas feiras era doutrinária e eu não ficaria surpreso se as pessoas começassem a fazer perguntas. Essas estruturas não foram construídas nos anos 1800. Chicago era uma cidade tartariana do Velho Mundo. Está até no mapa de Mercator de 1569. Então por que quando você procura por Xilaga diz que está apenas em um mapa em 1605? Muito estranho, certo? E no mapa de Mercator há uma série de textos com lendas em latim que realmente falam sobre a Tartária. Ele menciona os tártaros quase 20 vezes neste mapa e é possível que eles sejam a fonte real de onde Mercator realmente obteve suas informações. Ele fala sobre um rei João que tomou o país da Tartária e basicamente, para acalmar a rebelião, decidiu dispersá-los em diferentes países, quebrando seu poder de rebelião. Mas os tártaros não estavam dispostos a desistir de seu parentesco e associação mútua, fizeram um voto e fugiram para o norte, onde tomaram um país muito vasto. Então Mercator estava bem ciente dos tartarianos e se eles tinham controle total do leste, não é tão difícil supor que tentariam passar pelo Estreito de Bering. Se olharmos para Arzária, que é a terra além do grande rio, longe da habitação do homem, na qual as 10 tribos de Israel habitarão observando as leis de Moisés até o tempo da restauração, Arzária estava claramente na Tartária, bem ao lado do Estreito de Bering. Os tartarianos então, tentando fugir de qualquer rei ou parasitas que estavam tentando tomar o controle, cruzaram para a América e começaram a criar cidades, uma delas sendo Xilaga na América. Sendo a descrição mais recente e precisa do Novo Mundo, temos na verdade um parágrafo que fala sobre esta situação exata, e na outra Tartária que certamente foi o primeiro berçário da que os americanos foram transplantados. A menor Tartária excitou considerável parte da Europa, a maior é a Ásia. Agora devemos inquirir de quais tártaros os americanos extraíram. Mornil Jean dos Potereus e outros são da opinião de que os tártaros que por volta do ano 1228 sob o comando de Gengis Khan espalharam-se pela terra como um dilúvio, foram os sucessores das 10 tribos de Israel que foram levadas cativas para a Síria por Saul Manazar. A Tartária ou melhor Tartária parece ser algum testemunho disso porque significa na língua síria ou hebraica remanescentes ou restos como aparentemente porque esses tartarianos eram restos das 4 tribos mencionadas. Fim da citação. Então me diga o que você acha em Chicago, a antiga cidade mítica de Xilago? Se conectarmos isso com a Feira Mundial de Chicago, então realmente começa a fazer muito mais sentido. Vocês têm alguma descoberta para compartilhar sobre Xilaga? Bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até a próxima. Por favor, curta, comente e inscreva-se.